Nós vemos no Sagrado Evangelho de hoje, onde aqui nós percebemos como Jesus envia os seus discípulos e dá algumas recomendações essenciais. Por quê? Porque aqui, diante da missão que o próprio Cristo ali dá àqueles homens, aos apóstolos, Jesus Cristo, ele não só quer que esses homens anunciem o amor, e dê essa experiência do amor de Deus a todos aqueles que escutarem a palavra deles, mas também quer que eles experimentem nessa missão o próprio amor de Deus. E aí nós vamos percebendo, primeira coisa que Jesus Cristo ali vai fazer é enviá-los de 2 a 2, porque não há como pregar o amor sozinho, A gente precisa dar testemunho de caridade um para com o outro, testemunho de misericórdia, testemunho de perdão um para com o outro. E não é à toa, que em um outro momento no Evangelho, ali Jesus Cristo vai dizer assim, vos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Por isso que é enviado de 2 a 2. E aqui é importante, para quê? Para que esses homens aqui, esses dois que vão em missão, também possam ali, ir crescendo na capacidade de amar um para com o outro. E depois nós vemos, como que Jesus Cristo depois ali, dando recomendação ali, dando-lhes poder, e sobre os espíritos impuros, recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado. Por que não levar nada para o caminho, a não ser um cajado? Porque o cajado tem dois simbolismos essenciais. O cajado, ele remete, o poder, a autoridade daquele que é enviado. Por isso, que os bispos que são, ali sucessores dos apóstolos, eles usam o báculo, que é o sinal, da autoridade daquele ministro, diante de um povo, do pastor diante das suas ovelhas. E também, ali o cajado, ele tem uma função de auxiliar, de auxiliar de que forma? Tanto espantando as adversidades, quanto também, ali, para dar impulso para frente, para continuar caminhando na missão. E depois Jesus Cristo dá aqui essas outras recomendações, que não levassem nada para o caminho a não ser um cajado, e depois vai continuar, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Olha só, pão, sacola e dinheiro na cintura. 3 coisas que remetem-se à segurança. Porque quando a gente tem o que comer, a gente não fica muito apavorado, mas quando começa a faltar coisa na prateleira da nossa casa, aí nós começamos a ficar preocupados, Por quê? Porque vamos passar fome. E aqui nós vemos, não levar pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. O pão, como dizia, esse sinal de segurança da nossa subsistência. A sacola tem a ver com os apegos, porque no caminho nós podemos ir o quê? Nos apegando a coisas, ali, um que dá uma coisa, outro que dá outra, uma coisa que a gente acha, e assim vai, a gente vai só colocando aonde? Acumulando na sacola. E a sacola geralmente a gente leva aonde? No ombro, nas costas. E o que a sacola faz? Quando está pesada, nos puxa para trás e não nos deixa realmente, exercer a missão de Deus. Por isso que quando Jesus Cristo diz, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, é justamente isso, deixar os apegos para trás, desapegar, renunciar os apegos, porque com apegos é impossível seguir a Cristo, é impossível exercer a missão que Ele nos confere, que Ele nos confia. E aí nós vemos, depois o dinheiro, o dinheiro é a possibilidade de, na hora do aperto, arrumar o que a gente precisa. E Jesus Cristo também diz para não levar dinheiro. Isso porque, Jesus Cristo pede para que o missionário não leve nem pão, nem sacola, nem dinheiro, porque ele precisa confiar na providência de Deus. Porque quando o discípulo ele sai em missão achando que vai dar aquilo que tem, que é dele, a missão nunca é realizada, porque nós não vamos dar o que nós temos, o que é nosso.
nós vamos dar aquilo que está presente em nós. Até porque, né, para que a gente possa dar Deus que está presente em nós, nós não podemos ter apego nenhum. Senão nós vamos até também, né, querer não dar Deus para o nosso próximo. Não querer, né, ensinar, né, o caminho da salvação. E às vezes, né, até, né, se alegrar com a danação do próximo. E nós precisamos ter esse grande cuidado, porque a missão é de salvar almas. A missão é realmente de exercer a mesma missão do próprio Cristo. E depois vai ainda como que dando outras recomendações, né? Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. O que significa isso, né? Para que levasse sandálias. A sandália permitia, né, ali, né, aqueles homens andarem muitas distâncias, né, sem que o pé doesse, né. E assim é a missão também, né? Nós não podemos, né, ficar apegados à nossa zona de conforto. Nós precisamos permitir, né, com que Deus nos leve aonde Ele quer. E depois, né, ali, né, e não levasse 2 túnicas. Isso significa o quê, né? Que nós não podemos ficar parando para trocar de túnica, até porque outra túnica seria já um peso. E nós precisamos, né, cada vez mais olhar para a nossa vida e perceber, né, dessas coisas que nos impedem de realizar a obra de Deus na nossa vida. Porque veja só, né, no final do Sagrado Evangelho, Jesus Cristo, aliás, o evangelista vai relatar, né, e expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes. O que significa isso, né? Olha só, o fruto da missão. O fruto da missão é uma cura, primeiro espiritual e depois uma cura corporal. Mas primeiro a cura espiritual. Olha só, né? Expulsavam demônios e depois, né, curavam muitos doentes. Se a ordem fosse inversa, o evangelista traria, né? Curavam muitos doentes e expulsavam muitos demônios. Não, primeiro o evangelista ele traz o que, né? O que é o mal maior, né? Que é o demônio. E depois aquilo que são as doenças corporais. Por isso nós precisamos, né, cada vez mais perceber na nossa vida, né, essas coisas que precisam realmente ser como que colocadas em prática na nossa missão, para que assim nós possamos permitir com que Deus realize esses frutos da missão, a cura espiritual e a cura corporal na nossa vida e também na vida daqueles que nós vamos anunciar Jesus Cristo. E aí nós vemos, né, cada vez mais, né, todos nós precisamos, né, aqui, né, essa cura espiritual, ela tem a ver, né, com o pecado, porque o pecado nada mais é do que uma doença espiritual que gera o vício, que é uma doença espiritual. E naturalmente, se nós olharmos muito bem na nossa vida, todos os males corporais que nós temos vêm de um mal espiritual, todos eles. Por quê? Porque o vício nos leva a isso, né? O vício leva com que a gente, né, vá denegrindo o nosso próprio corpo, o templo do Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos cada vez mais olhar nessas recomendações de nosso Senhor, para que assim possamos, né, exercer a nossa missão e para que a nossa missão seja eficaz. Porque quando a nossa missão ela não gera esses frutos, primeiro na nossa vida e depois na vida do nosso irmão, é sinal que nós podemos até estar fazendo muita coisa bonita, podemos estar fazendo até muita coisa boa, mas se a gente não realiza a salvação na vida dessas pessoas, pode ser muito bonito, pode ser muito bom, mas não vai levar para o céu. E nós precisamos cada vez mais refletir sobre isso na nossa vida, porque todos nós temos uma missão, todos nós temos aí um chamado, e Cristo envia a cada um de nós, aonde nós vamos dia após dia para anunciá-lo, para realizar essa grande obra de salvação. Então busquemos na nossa vida cada vez mais, né, acolher o que Deus tem para cada um de nós, para que assim possamos realizar
a missão que Deus quer que nós realizemos e possamos ser felizes e realizados ainda nessa vida e mais ainda um dia no reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.